Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma interpretação do Evangelho do Mestre Jesus, em Palavras de Vida Eterna 171, a lição 171, que fala sobre a paciência em estudo. Então, queremos iniciar com uma pequena história. Diz que havia um garoto, família muito abastada, e o pai, quando fez 18 anos, deu um carro de presente. Sonho de todo garoto, né? Um carro de presente. Um carro potente, um carro novo. E esse garoto gostava de pegar as estradas, morava numa cidade pequena, perto de umas montanhas, né, numa serra. Ele gostava dali de pegar aquelas estradas, aquela serra e partir com velocidade para aquelas curvas, aquela emoção, né? E sempre fazia isso. Até que um dia ele correndo nas curvas, testando o carro, a velocidade, aquela emoção, a adrenalina que todo jovem gosta, né? Numa curva, ele viu que, saindo até um pouquinho da sua faixa, porque estava correndo, né? Viu que vinha na outra direção o outro carro, também invadindo um pouco sua faixa, meio desgovernado, passando para lá para cá, derrapando. Ele também tentou desviar, derrapando aqui e ali. Quando estavam muito próximos, ele conseguiu virar para um lado, o outro para o outro, e conseguiram passar janela a janela praticamente. E aí o que ele ouviu do outro condutor? Só ouviu o seguinte: burro! E aí ele não pensou duas vezes, veio na cabeça dele aquilo, falou, poxa vida, eu estou tentando desviar ainda, e ele ainda me chamou de burro, sendo que ele que veio desgovernado para o outro lado. Nesse segundo que ele ficou pensando isso, ele não teve dúvida, colocou a cabeça para fora da janela e falou, burro é você! Né? E pronto, seguiu seu caminho, alinhou o carro, né, e conseguiu, mas quase teve um acidente feio ali. Né? E ele ainda ficou irritado com a atitude daquele outro condutor. Né? Passando um pouco mais, já governando, já com o carro governado, na próxima curva ali, ainda em velocidade, o que tinha no meio da pista? Um burro. E aí ele novamente brecou, desgovernou tudo, quase bateu o carro novamente. Aí ele entendeu que aquele outro condutor não estava xingando ele, mas estava tentando ajudar ele. Esse pequeno exemplo a gente dá sempre nessas palestras de paciência, né? Porque muitas vezes o outro quer nos ajudar e nós não entendemos como o outro quer ajudar, da forma que ele quer ajudar, do jeito que ele quer ajudar. Então nós estamos aqui muitas vezes vivendo no dia a dia estressante, sem paciência. Por exemplo, no trânsito isso acontece a todo momento, que nós vemos alguém buzinando atrás, desesperado para ultrapassar, e a gente fala, não, isso que é folgado, né? Está querendo passar, né? E a gente nunca pensa que pode ser um pai desesperado com uma criança acidentada, doente, né, que está desesperado para chegar ao hospital mais próximo. Né? Isso aconteceu comigo, por isso que eu posso dizer, e ninguém dava passagem. Provavelmente, com paciência, a gente tem que pensar nos outros que estavam pensando dessa forma. Né? O que esse folgado está querendo passar? Né? O que está querendo desesperado passar assim? Né? Então, a gente nunca entende ou nunca pensa que o outro pode estar em dificuldade. Ah, como que eu vou saber? Na dúvida, deixa passar. Porque a gente pode estar errando e dificultando até salvar uma vida. E se o outro é folgado mesmo, deixa passar para evitar problema. Saia de confusão, não se estresse. Né? Então nós vivemos isso no trânsito a todo momento. No trabalho, cheio de serviço, aquela cobrança sem fim, estamos com o serviço acumulado, tudo quanto é jeito. Né? Sempre estamos cansados, exaustos, e às vezes somos cobrados de forma áspera pelo nosso serviço. Então, dessa forma, a gente se estressa, se irrita, né? Amaldiçoa até aquela pessoa que nos está cobrando de forma áspera, ríspida. Mas muitas vezes é muito melhor ainda, se a gente pensar com paciência, que é melhor ter esse serviço, esse acúmulo de serviço até para fazer, do que estar desempregado, passando dificuldade, ainda mais nesta pandemia. Né? Nós temos coisas mais simples ainda, grupos de WhatsApp, que muitas vezes as pessoas colocam boa tarde, bom dia, boa noite, coisas que não tem nada a ver com o objetivo do grupo, e muitas vezes alguém fica estressado e coloca, não em particular para chamar a atenção da pessoa com paciência, com jeitinho, mas coloca no grupo chamando a atenção da pessoa, para a pessoa passar até vergonha. Né? E você fica, nossa, eu chamei a atenção, tá vendo como eu controlo o grupo, como eu colaboro com o grupo, como eu tenho bom senso, que eu não ponho as coisas no grupo, né? Se achando que tem esse direito. Né? É lógico que tem pessoas, né, como a gente fala,
A gente não sabe o que o outro está passando. Às vezes a pessoa está tão necessitada de carinho, de atenção, de conversar, às vezes uma situação difícil, pensando até em suicídio, que acontece muitas vezes, ela precisa conversar apenas. É a forma dela chamar a atenção, colocar alguma coisa no grupo, ela quer ser vista, né? É lógico que o grupo às vezes não tem aquele objetivo, e a gente pega, fala com a pessoa em particular, se ela estiver precisando dessa atenção, desse carinho, desse momento de conversar, de trocar ideia, em particular a gente vai fazer isso com ela, para não expor a pessoa também. E a gente não tem a paciência necessária para pensar sempre nesse outro lado. Né? Nas discussões políticas isso acontece a todo momento. Nós defendemos político X, político Y, político Z, e que não conhecemos, nós conhecemos que a mídia passa para a gente, o que eles passam no marketing da vida deles. E muitas vezes discutimos com pessoas que vivem conosco ali, ao nosso lado, 40 anos, 50 anos, 30 anos, que nos conhecemos muito bem, às vezes desde a infância. Discutimos e nos afastamos por ideologias políticas diferentes. Aquele a gente não conhece que está defendendo, o que está do nosso lado a gente conhece. Então a gente tem que ter paciência para trocar ideias, aceitar ideias divergentes, né? E assim aprender a conviver com tranquilidade com as pessoas. Né? Onde está a nossa paciência? Né? Quer dizer que a gente tem que ficar calado a todo momento sem discussão? Será que isso é ser paciente? Ou se a gente fica calado e permite que erros passem, que problemas possam passar à frente, porque a gente não agiu. Então, onde tem esse ponto de equilíbrio? Eu falo, a paciência permite que a gente fale, cobre, faça, tem que fazer, ou a gente simplesmente cala, com paciência, para deixar a situação como está, né? Onde esse ponto de equilíbrio? Se a gente deixar ficar calado e as coisas passarem, nós vamos ter problemas de estar conivente, deixar passar certos erros. Né? E no Evangelho, Jesus nos traz isso em Lucas, capítulo 2, versículo 19. Jesus nos dizia o seguinte: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Então, é na paciência que nós vamos ganhar a nossa alma, nós vamos crescer, nós vamos nos engrandecer, evoluir. Né? Se nós nos irritamos com a atitude dos outros, né, e fazemos alguma coisa que depois nos arrependemos, nós estamos perdendo a nossa alma. Se nós temos essa paciência e bom senso e tomamos atitudes corretas, nós estamos contribuindo para ajudar alguém, tendo caridade com alguém, até ajudando a corrigir o curso da atitude daquela pessoa. Estamos ganhando a nossa alma. Então, na lição de hoje também, buscando em Palavras de Vida Eterna, lição 171, Paciência e Estudo, que é o tema dessa noite, buscamos na definição de Emmanuel sobre paciência. Então, eu vou ler na íntegra aqui. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano. Um parágrafo. Dificuldade ou desacerto. O outro está em dificuldade ou está em desacerto. Se está em dificuldade, vamos ajudar, vamos ter paciência. Se está em desacerto, vamos corrigir, vamos agir. Não envergonhando a pessoa, mas chamando a atenção com jeitinho à parte para corrigir, para que o erro não se alastre. Continua Emmanuel ainda. Buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo. Então, a solução do problema, vamos tentar solucionar o problema, ajudar. Ou se não podemos ajudar, solução do problema ou transposição do obstáculo. Vamos passar adiante. Não vamos simplesmente nos envolver em situações de desarmonia, porque não temos como resolver. Então, e finaliza assim, Emmanuel, sem toques de alarde, sem farpas de irritação. Então, sem toques de alarde, não vamos alardar para o meio mundo. E sem farpas de irritação, não vamos nos irritar com essas situações. Que perder a paciência, nós não vamos pensar corretamente, com bom senso para agir. Então, nós precisamos ter paciência, mas paciência não quer dizer ser conivente com os erros dos outros. Não ser conformado com o erro dos outros. Né? Lembremos que Jesus, muitas vezes, ele, com toda a paciência que ele tinha, mas em algumas situações ele chegou a expulsar os mercadores do templo. Usou palavras mais duras, a gente vê uma palavra no Evangelho que chama raca, era uma palavra dura que era usada. Né? Ele chegou a expulsar os demônios, né, de alguns obsessores com energia quando foi preciso, né, expulsar esses obsessores das pessoas. Né? E também não deixou de aparecer para os discípulos que abandonaram no último momento. Apareceu após a sua morte e restabeleceu a confiança, a fé dos seus discípulos.
Então ele soube dosar na hora certa, quando temos que ser enérgicos para resolver o problema e a situação não descambar para coisas piores, e quando temos que ter paciência, quando temos que agir com cuidado, né? Para entender a outra pessoa que às vezes está passando dificuldade naquele momento. Então, existem duas coisas, a paciência e o conformismo. Nós usamos muito disso conosco mesmo, né? Nós não nos conformamos muitas vezes porque ficamos doentes. E aí a gente, nesse inconformismo, nessa falta de paciência com a situação, com a aprovação, a gente não para se perguntar, será que eu estou doente porque eu não mantive uma alimentação correta, uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, trabalhei demais, dormi de menos, e ainda fica jogando tudo isso por conta do médico. O médico tem que te curar. Você já leu tudo sobre o assunto, sobre aquilo que está te deixando doente? Já aprendeu para ajudar o médico a se curar? Estou fazendo a minha parte? A gente se pergunta isso. A gente às vezes se envolve nesse conformismo e o médico tem que curar a gente. Não é bem assim. Às vezes falta dinheiro, o emprego, a gente tem que se preparar mais, tem que se conhecer melhor, saber se estamos atualizados, estudar mais. Estou desempregado por quê? Está difícil a situação mesmo? Ou porque eu estou desatualizado? Eu estou muito gordo, e a gente não está falando daquelas mulheres de 1,80 m com 45 quilos, né, que se acham gordas ainda, mas estamos falando das pessoas realmente que têm um excesso de peso, mas não conseguem controlar a própria boca, não conseguem se disciplinar, né, e ficam sem paciência com a situação, sem paciência com o próprio corpo, acha que é feio. Será que a pessoa que se acha feia realmente é feia? Tanta gente se acha feia, é tão bonito, às vezes tem tantos recursos hoje em dia para se tornar uma pessoa mais bonita, né? Mais sensual, com um cabelo mais bonito. Hoje temos tantos recursos, né? E a gente conhece tantas pessoas que detestam o próprio corpo, chegam a entrar em depressão por causa disso, até pensar em coisas piores, né? Então nós não podemos ser assim, essa falta de paciência conosco mesmo nessas situações, né? Nós temos sempre os recursos para melhorar, né? Até o próprio Henry Ford, como a gente sempre cita em algumas palestras, ele não tinha estudo, e olha o que ele realizou. Foi o pai da nossa economia de hoje em dia, da produção em série, e não tinha estudo, né? Então eu reclamo do meu companheiro, que eu não vivo bem, mas será que eu estou sendo o companheiro ideal para o outro? Estou tendo paciência para descobrir qual é o companheiro ou companheira que ele espera que eu seja, né? Então a gente tem um monte de situações que não nos conformamos, porque não temos essa fé, essa vontade de viver, de avançar, de progredir, de acreditar mais em si mesmo, de ter paciência com as suas mazelas, com as suas dificuldades, e aprender qual seria o caminho melhor que eu posso hoje trilhar. Não sou perfeito, mas eu posso trilhar um caminho melhor. Não simplesmente dizer perante situações, Deus quis assim, é meu karma, e não fazer nada, o conformismo. Paciência e conformismo são duas coisas diferentes, né? Então, paciência não é conformismo e nem simplesmente aceitação em tudo, sem tentar modificar, tá? O Emmanuel nos diz, para a gente fechar nosso raciocínio aqui, ele nos diz ainda o que paciência é e o que paciência não é. Então, o que paciência é? Ele nos diz que é serenidade, é calma, é compreensão, é harmonia, é tolerância, é brandura. O que paciência não é? Não é aprovação ao desequilíbrio, ao abuso, à delinquência, ao erro deliberado. Então nós temos que manter um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Lembrando lá atrás a história do jovem, né, do motorista jovem, que ouviu aquela palavra burro e achou que o outro já estava xingando ele, né, achando que ele estava errado, xingando ainda. Na realidade, ele queria avisar que havia um burro na próxima curva, que ele poderia se acidentar, desgovernar o carro como ele também se desgovernou, né? A gente não tem essa paciência para analisar situações muitas vezes e entender como as pessoas estão tentando nos ajudar, como as pessoas estão tentando ser conosco. Não temos essa paciência com o outro e às vezes nem conosco mesmo. Isso a gente só consegue conquistar treinando um pouco todos os dias. É o dia a dia que a gente tem que treinar. Se nós temos nossas dores, se ela existe, a gente tem que saber como sofrer, escolher como sofrer. Isso é uma escolha. A dor vai sempre existir no mundo. É do nosso planeta de expiação e provas ainda. Como a gente vai lidar com as situações, com que paciência a gente vai lidar com as situações, é que nós podemos escolher. Nós podemos trilhar um caminho diferente. Cabe a nós, né? Lembrando as palavras de Jesus ainda, na vossa paciência,
que ganhareis a vossa alma. Então tenhamos paciência com as situações, conosco mesmo, para poder trilhar caminhos mais tranquilos, mais serenos, buscar essa paz interior que só a paciência pode nos dar no dia a dia, essa paz, essa fé, essa tranquilidade para vivermos mais felizes, mais esperançosos. E eu quero finalizar a nossa palestra, que fala um pouco disso, de uma oração que é muito usado em alguns circuitos de alcoólatras, toxicômanos, né? Que eles usam muito essa oração, que diz um pouco sobre a nossa palestra. Fala assim: Deus, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que nós possamos, assim, ter essa sabedoria para distinguir com paciência aquela situação que eu devo agir e a que eu devo simplesmente deixar passar, para não entrar em conflito. Para que a gente viva em harmonia com todas as situações, com as outras pessoas, que eu possa entender sempre o lado do outro, a situação que ele está agora, para poder agir com mais paciência, com amor e carinho, dedicação às pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe a todos.